Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, começando aqui mais um SKNH Podcast, ou Shekinah Podcast, o segundo após o retorno, né? Hoje nós estamos com um tema maravilhoso, né? O primeiro programa que nós fizemos, nós falamos aí sobre o retorno, e hoje nós estamos aqui com um tema que todo mundo está aguardando, que é o tema mentoria e discipulado. Recebendo hoje dois pastores abençoados aqui da DJL. Primeiro eu vou começar com o nosso convidado, né? Que aqui nós temos apresentadores, eu apresentador Hugo Amaro, o pastor Davi Alencar Santana também. E hoje eu vou apresentar para vocês aí o meu querido amigo Tiago, pastor Tiago aqui da DJL. Pastor Tiago, se apresenta aí para os nossos amigos aí da nossa live, fala com eles aí, fala sobre o seu projeto todo aí, pode ficar à vontade. Fala, Hugo, tudo bem? Olá, todos os ouvintes do Shekinah Podcast, o retorno. Hoje nós estamos com um tema aí muito relevante para os nossos dias, mentoria e discipulado, né? Eu sou o pastor Tiago Henrique, casado com a pastora Simone, um beijo para minha esposa, grande amor da minha vida. Sou pai de 2 filhos, o César Henrique e a Cecília, e congrego atualmente aqui na DJL junto com o pastor Davi. Estamos aí nessa caminhada com Jesus há quase 22 anos, pregando o evangelho, discipulando e cuidando de vidas. Hugo. Que bênção, hein? O pastor Tiago vai nos ajudar hoje. Não vamos deixar de fazer o trabalho, vai ser uma bênção. Eu sou o pastor Davi Alencar Santana, sou pastor aqui da igreja ADJL, e para mim é uma honra estar com vocês mais uma vez nesse programa, nesse momento tão especial. E o tema super sugestivo, é algo que eu amo muito, mentoria e discipulado. Pastor Davi, tá tudo ok aí, né, pastor Davi? Tá tudo conforme o combinado, né? Nós estamos falando aí sobre mentoria e discipulado, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que é extremamente importante para a igreja, tá? Tanto para a igreja, quanto para os membros, quanto para as famílias, quanto para todos que participam, que é mentoria e discipulado, né, pastor Davi? Como nós já falamos, nós vamos ver aqui a ótica, pastor Davi. Lembrando que nós estamos nas redes sociais, tá, pessoal? Querido pastor Davi, eu queria que antes da gente começar aqui o tema de vez aqui, fala pra gente sobre as redes sociais, pastor Davi, onde que nós estamos, como que as pessoas fazem para nos achar aí, pastor Davi? Irmão Hugo, nós estamos, pelo menos nesses primeiros programas, fazendo a nossa live através do canal da igreja ADJL. Se você for lá na plataforma do YouTube e colocar Igreja ADJL ou Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, você vai nos encontrar. Mas nós já estamos aqui compartilhando os links para os irmãos acessarem aí, enviaremos o link aí para os grupos de WhatsApp que a gente faz parte, mas também vamos compartilhar lá no nosso perfil do Facebook. O meu é Pastor Davi Alencar Santana, e também vamos compartilhar no perfil da Igreja DJL o link para você entrar, participar, mandar perguntas, fazer comentários e nós colocarmos aqui as suas observações no ar. Ok, pastor, tudo ok aqui nos nossos conformes aqui, devido aqui aos nossos áudios, toda nossa imagem chegando bonito pro pessoal aí. Então daqui a pouco o pastor Davi vai estar falando de novo aí sobre os nossos links, né, que estamos aí no Facebook e no YouTube. Gente, lembrando também que eu tô com uma live aberta lá no TikTok, tá bom? Lá no TikTok, quem quiser entrar no TikTok lá também, mandar alguma mensagem pra gente, falar conosco, tá bom? A gente está também pelo TikTok ali, que é meu nome, né, pastor? Colocou meu nome ali, o Amaro, vocês vão me achar ali no TikTok, né, pastor Davi? E como eu falei, pastor Davi, vamos começar essa brincadeira aqui, vamos começar, pastor Tiago, tá empolgado para hoje aí, Tiago? Opa, muito empolgado, um tema que eu gosto muito, inclusive, na última vez que eu estive pregando aqui na igreja, eu estive falando um pouco sobre mentoria, e é isso, muito empolgado, vamos para cima. Ok. E pastor Davi, tá empolgado aí, pastor Davi, para esse tema? Então, o tema mentoria e discipulado é um tema que faz parte da minha vida, até porque eu costumo dizer que eu estou nos ombros das pessoas que me discipularam. Eu, enquanto estava conversando com os irmãos aqui, por coincidência, eu mandei o link para um pastor, que foi o pastor que me separou para o ministério. Eita, que bênção, pastor Roberto dos Santos.
pastor-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, que está lá em Alagoas. Mandou aqui umas fotos agora, irmão Hugo e pastor Tiago, da igreja, que ele acabou de terminar o templo lá. E daqui a alguns dias vai estar aqui em São Paulo, e eu vou fazer questão de trazê-lo aqui. Quem é o pastor Roberto dos Santos? Eu posso falar que é o homem que me descobriu por ministério. Eu tinha aceitado a Jesus há pouco tempo, tinha começado no ministério, era um membro, e eu fui congregar com ele. E quando eu cheguei lá, ele viu na minha vida uma chamada. Para você ter uma ideia, ele me separou para cooperador em 1 ano, no 2º ano ao diaconato, e no 3º ano ele celebrou o meu casamento. E logo após eu ter casado em novembro, em dezembro eu fui separado ao presbitério. Então eu quero mandar o meu abraço, beijo no coração do pastor Roberto dos Santos, sua família e toda a igreja Assembleia de Deus Jardim das Flores. Posso dizer que ele foi um dos meus primeiros mentores na minha caminhada cristã. E de lá para cá, a gente tem tentado fazer o que ele nos ensinou, fazer discípulo, irmão. É verdade, né, pastor? E nós aqui vamos olhar principalmente em relação ao que o apóstolo Paulo e Timóteo, né, pastor Davi? O que o apóstolo Paulo e o bispo presbítero, né, Timóteo, tem a nos ensinar sobre esse tema. Um tema de discipulado, de mentoria discipulado. O apóstolo Paulo, ele sempre encorajou ali o apóstolo, o Tiago, né, não o apóstolo, o Tiago, a aprender com ele, né, pastor? E talvez isso aí seja uma pergunta muito importante para a gente, né, pastor? Eu queria que o meu amigo e pastor Tiago, que está aqui com a gente, lesse para a gente aí o que está aí em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, tá, Tiago? Lê para a gente aí, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ok. Então, pastor Davi, o apóstolo Timóteo está falando que primeiro você tem que ser testemunha, né, e homem fiel, para depois você ensinar uns aos outros. Pastor Davi, o que você teria a comentar sobre esse texto que o apóstolo Paulo deixou aí para a gente, pastor Davi? Então, irmão Hugo, pastor Tiago e todos aqueles que nos acompanham aí pelo canal da Igreja ADJL no YouTube, pelas redes sociais. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não fez nada mais, nada menos do que reproduzir aquilo que fizeram com ele. Quem conhece a história do apóstolo Paulo sabe que quando ele aceitou a Cristo Jesus, havia uma resistência da igreja quanto à pessoa dele, porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo foi uma pessoa que, infelizmente, no início da sua caminhada, ele não conhecia Cristo. E com zelo pela sua religião, ele perseguia a igreja. Mas no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele tem um encontro pessoal com Jesus. E naquele momento, ele se torna um discípulo de Cristo. E ele era rejeitado pela igreja. Mas os irmãos conhecem a história. Um discipulador, um mentor chamado Barnabé, pegou Paulo pela mão, apresentou ele para os líderes da igreja, acreditou no ministério dele e começou a fazer esse processo que nós conhecemos de discipulado, que é transformar uma pessoa que não conhece a Cristo num seguidor de Jesus. Isso é verdade. Pastor Tiago, aqui, saindo do nosso script aqui, né, a gente quando tem assim, a gente usa assim, pastor, o apóstolo Paulo, dos dois pastores, porque a gente vê que o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa que ensinou muito ali na sua carreira ali cristã, né? O apóstolo Paulo hoje, para a gente na igreja, assim, o que nós hoje na igreja podemos tirar de ensinamento dele? O que de aprendizado do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um grande líder, né? Um grande estudioso. Igual o pastor Davi falou, não te cortando, igual o pastor Davi falou, ele aprendeu e foi ensinar, né? Exatamente. Eu acredito que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente com Barnabé o que era ser discipulador, né? Porque ele foi um discípulo e você só pode ser discipulador quando você é um discípulo. E ser discípulo, Hugo, Davi, é exatamente isso. Você nunca deixa de ser discípulo, porque sempre há o que aprender. Então, o verdadeiro líder, o verdadeiro discipulador, ele é alguém sempre aberto para aprender e sempre disposto a ensinar, né? Então ele não se ensoberbece, não se envaidece por estar em qualquer que seja a posição, porque ele entende que quanto mais ele sabe, menos ele sabe. Então, a principal função dos líderes, que infelizmente nós temos visto o oposto,
né? Nós temos visto vaidades através de poder eclesiástico. Então, o que Paulo nos ensina é exatamente o oposto. Quanto mais Deus lhe entregava, mais ele servia. Porque Paulo aprendeu com Jesus, né? A igreja de Corinto, ele disse, eu aprendi do Senhor como também vos ensinei. Verdade, então, verdade. A gente usa esse texto somente no culto da ceia, mas isso exemplifica muito o que Paulo tinha na essência. Eu aprendi do Senhor como também vos ensinei. Isso é discipulador. Ok. E falando nisso, né, pastor Davi, a gente vê que o pastor Tiago acabou de dizer, o senhor como professor, que o pastor Davi, além de ser pastor, é professor também, né? E tem um tema que as pessoas dizem, né, pastor, que primeiro você precisa aprender para depois você ensinar, não é isso, pastor Davi? Então, pastor, eu percebo aqui que o apóstolo Paulo, como aquele que foi muito bem ensinado por Barnabé, aprendeu muito do Senhor também. Aqui nós vemos na relação dele com Timóteo, que Paulo não apenas pregou para Timóteo. Paulo foi lá, caminhou com Timóteo, ensinou, corrigiu, encorajou, preparou e confiou a ele responsabilidades. E talvez essa seja uma pergunta para todos nós, né? Com certeza. Porque o que acontece? Nos dias que nós estamos vivendo, é importante a gente se preocupar com duas coisas. Primeiro, quem está nos discipulando? A gente, querendo ou não, direto ou indiretamente, a gente está sendo orientado, isso é muito importante, ensinado por alguém. E segundo, quem nós estamos ajudando a formar? Então, no meu papel como professor de escola de teologia, eu sempre estou ali com aqueles meus alunos, porque discípulo é isso, discípulo é um aluno, né? Quando a gente fala de discipulado cristão, nós estamos falando de ser aluno de Cristo, mas tem que ter ali a figura de um pastor, a figura de um líder, de um professor de escola bíblica, de um professor de teologia, para ajudar nessa formação e nesse crescimento espiritual. Então, esse é meu papel. Eu sou aquele que, como Jesus, como Paulo, como Barnabé, como tantas outras pessoas fizeram, eu sou um facilitador da caminhada cristã, daqueles que ainda não conhecem o evangelho de forma plena. Só que eu costumo sempre afirmar isso. Eu sou uma pessoa que sempre fui discipulado e sempre estou buscando discipuladores. Hoje, eu faço parte de uma convenção, que é a Comadesul, que é a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus aqui do extremo sul de São Paulo e outros. E quem é o meu discipulador hoje? Quem é a pessoa que eu tenho na minha vida como mentor, como autoridade? É o pastor Josué Batista Pereira. Ele é o presidente da nossa convenção e ele também é o presidente lá da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim São Pedro, lá em Tapicerica da Serra. E há 4 anos, quase 5 anos atrás, Deus colocou esse homem de Deus no meu caminho, irmão Hugo, pastor Tiago, para me ajudar nas minhas dificuldades, para me exortar quando eu estou desanimado, para me encorajar quando eu, às vezes, estou triste. E eu quero, desde já, mandar um beijo, um grande abraço e a minha gratidão ao pastor Josué Batista Pereira e todos os líderes aí desse grupo de pastores da Comadesul, que para mim não só são companheiros de ministério, ele e essa diretoria da qual eu faço parte são os meus discipuladores hoje. Só um adendo, isso é importante, né? O pastor disse que ele sempre está buscando discipulador, ou seja, a alma de discípulo, né? Já presidente de ministério, o que nós vemos por aí? A pessoa se forma num determinado ministério e aí ele se sente a chamada, vamos classificar, deixar claro aqui que a gente não somos fiscais de igreja, denominação nenhuma, pastor Davi. Ele recebe a chamada e aí ele acha que ele chegou no nível máximo, não precisa ser orientado por ninguém, discipulado por ninguém, né? Eu vou dizer para você que quando eu era solteiro, que eu conheci minha esposa já me discipulou. Legal, hein? Isso é bom. E ela tem me discipulado. Sim. Por quê? Porque nós, como discípulos, precisamos, não é porque hoje eu sou pastor, que eu não posso ser discipulado. Sim, com certeza. Né? Então, assim, eu me lembro em 2015, só esse comentário para exemplificar também essa necessidade de ser discipulado, né? além de você ser um discipulador. Eu estava em 2015 em Presidente Prudente, passando uma situação financeira muito difícil. Já conhecia minha esposa, a gente não namorávamos ainda, mas nos conhecia. Uma vez ela me ligou e me disse uma frase que mudou minha vida. Ela disse para mim, nunca me esqueço,
Você é filho. Você está se comportando como bastardo. Ô, louco. Você está vivendo isso, mas Deus, como pai, tem mais para a sua vida. E aquela palavra mudou minha vida. Eu voltei para São Paulo, Deus me abriu uma porta de emprego, e, para a glória de Deus, eu pude ouvir esta mensagem, não como uma repreensão, mas como uma mensagem de Deus para aprendizado naquele momento. Então, isso é ser discipulado. Então, o ser humano cristão precisa ser discipulável. Muito, muito interessante, né, pastor, quando a gente tem alguém para nos orientar, né, para alguém nos dar um norte, né, levar a gente a algum lugar. E você, com a sua esposa, fez isso com você, graças a Deus você está aí hoje pastor aqui da igreja, junto com o nosso querido pastor Davi Alencar Santana. Lembrando, pessoal, que nós estamos ao vivo no YouTube e no Facebook, tá? Quem tiver aí na live, quem tiver, compartilha essa live, tá? Comente aí na live para a gente ouvindo aqui a sua opinião. Às vezes você tem alguma opinião sobre o assunto que nós estamos falando. Nós estamos falando, tá aqui na tela, tá, pessoal? Mentoria e discipulado. Estamos pelo canal da DJL, não é isso, pastor Davi? Exatamente. E por onde mais, pastor? Então, a minha filha aqui está compartilhando o link na página também do Facebook da igreja ADJL. ADJL. Então você colocou o Ministério ADJL. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Ministério ADJL, não é isso, pastor Davi? Isso. Ô, Hugo, já posso aqui fazer menção a algumas pessoas que estão Com aqui. certeza, manda um abraço para todo mundo aí, pastor Davi. A Daísa, minha filha, está lá em casa, mandando um abraço, um beijo aí para todos os irmãos que fazem parte da igreja ADJL. Quero também aqui mandar um beijo para minha filha Daina Ingrid, que ontem quase me mata do coração. Por que, pastor? Minha filha mora em Portugal, quase 10 horas de viagem de avião, 3 anos e 2 meses sem vir no Brasil. Aí o que acontece? Estou me preparando para vir para o culto, estou saindo, comer a Bíblia, as coisas para vir aqui. Quando eu chego na porta da casa da minha sogra, minha cunhada, Davi, vem cá, que eu preciso falar com você urgente. Eu estou só contextualizando que o portão do senhor é do lado do portão da casa da sua sogra. Aí, rapaz, ela fala, mas chama a Denise que eu preciso falar com vocês dois. Eu falei, meu Deus, será que minha sogra está doente? Está passando mal? O que aconteceu? A gente nunca pensa coisa boa, né? Não pensa, ainda mais assim, né? Rapaz. Aí, chamei minha esposa, que já veio tremendo também. Quando a gente entra na sala da casa da minha sogra, tá lá, ao vivo. Sério, meu? Em carne e osso. E a filha Daina Ingrid e meu genro Vanderlei. Vieram lá de Portugal. Vieram lá de Portugal sem avisar? Vieram escondido, pastor. Que isso, não. Aí você quer matar o velho? Quer matar o velho? Não faz isso, não. Mas prova que o coração, tanto do pastor Davi quanto da pastora Denise, estão em dia. Com certeza, hein? O pastor Davi. Não só deles, né? Porque da avó também, de todo mundo, de toda a família está em dia. E depois do susto, né, pastor Davi? Eu garanto que você deve ter ficado muito feliz, né? Muito feliz. Fiquei conversando com ela até 2 horas da manhã, atualizando aí as prosas. E, pastor, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, é uma das primeiras pessoas e mais importantes na minha vida que eu discipulei. Eu tive o prazer, pastor Tiago, eu acho que o senhor vai ter esse prazer também, creio que Deus vai te dar essa graça, de discipular os meus 3 filhos. Hoje eles estão servindo ao Senhor, estão na casa de Deus. 2 ainda congregam comigo, ela já está em Portugal também lá, discipulando outras vidas junto com o marido dela. Mas eu quero mandar um beijo para ela. Eu falei que ia mandar um beijo para o pessoal da rede social. Manda um beijo aí, pastor, para todo mundo aí. Pastor Roberto. Então, eu tive o prazer de batizar os 3 e estou fazendo o processo de discipulado com os que estão aqui e ela já está discipulando outras pessoas. Pastor Roberto dos Santos, lá em Alagoas, está aqui nos acompanhando. Que Deus abençoe o senhor. Quero mandar também um beijo, um abraço, a paz do Senhor para a dona Helena, um amigo, uma irmã em Cristo, que trabalhou comigo na Rede Transamérica de Hotéis e Flats. Diácono Wagner, da Assembleia de Deus do Belém. Diaconisa irmã Cirleide, que faz parte aqui do nosso círculo aqui de obreiros da nossa igreja. Acabou de sair daqui, teve a consagração abençoada, Manhã com Deus, com os irmãos aqui da igreja. Pastor Carlos Eduardo, lá da Assembleia de Deus do Belém, que é pastor também da igreja lá do Belém, no Vila Remo. E o irmão Reginaldo, e pastor Jefferson da Michadai, pastor Rogério Souza e o pastor José Mauro, manda aqui também a sua mensagem.
Eu achei que o pastor Mauro não ia entrar aí hoje, não. Pelo menos para mandar uma mensagem para a gente. Ele falou o quê, pastor Davi? Ele mandou alguma coisa ou só mandou um pastor? Deve trabalhando lá na correria, né, pastor Mauro? Mas aí a gente aqui entende aqui a sua situação aí, devido ao trabalho, né? A gente tem que estar no ministério, mas também a nossa vida secular também, ela também anda para frente, né, pastor Davi? Ela não anda para trás, ela tem que andar para frente. Então nós não podemos deixar o nosso compromisso, né? Lembrando aí que sábado que vem o pastor Mauro que vai estar aqui assumindo aqui a nave, né? Né, pastor Davi, não é isso? Sim, é isso mesmo. Semana que vem ele estará aqui, já tem um convidado especial que nós vamos divulgar no final do programa. Aí é benção, vai ser benção pura. Irmão, eu posso aproveitar o momento para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores? Só se for agora. Então vamos lá. Irmãos, esse programa abençoado aqui, ó, nós já com uma semana já conseguimos algumas pessoas para nos ajudar aí na divulgação do trabalho. Primeiro, nós temos aí a Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que tem a sua programação. Toda quarta-feira, 19h30, temos escola bíblica. Toda sexta-feira, temos nosso culto de cura e libertação. Sábados, nós temos a Manhã com Deus, de manhãzinha às 9 horas. E no domingo é o nosso dia plus, né? É o dia que nós fazemos o culto da família, sempre às 9 horas da manhã. Essa é a maior mantenedora desse programa. A nossa igreja está situada na rua José Barros Magaldi, número 937, aqui no Jardim São João. E você pode nos acompanhar aí também pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Temos também a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, que eu tenho a honra aí de ser o coordenador dos cursos. Temos matrículas abertas o ano todo. Estamos preparando para abrir um novo núcleo presencial aqui na nossa igreja. Mas você pode fazer o curso básico, médio e avançado à distância. É só entrar em contato conosco pelo telefone 962523322, pelo WhatsApp, e nos conhecer mais aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Para nós será sempre uma grande honra. Esta semana entrou um patrocinador especial para nos ajudar, que é o nosso querido irmão e amigo Leandro Gouveia. Um abraço para o Leandro, hein? Leandro Gouveia. O Leandro já era patrocinador da gente lá no outro programa, né, pastor Davi? Está aqui com a gente de novo. Então é a pessoa que acredita no nosso trabalho. Fala aí sobre a escola dele, pastor Davi. A escola dele é a EMEP, Escola de Música Estilo Popular. Ele dá aulas em domicílio, ele dá aulas online, ele dá aula em grupos na igreja. Todos os nossos músicos aqui na igreja, ou pelo menos a maioria, já teve aula com ele. E a primeira banda que foi formada nessa igreja foi pelo Leandro. Ele dá aula de bateria, canto, cavaco, contrabaixo, flauta doce, guitarra, teclado, violão, violino, banjo, viola e até um negócio que eu não sei nem o nome aqui, ó, o ukulele. Sabe o que é isso? Sei. O ukulele é o estilo de um cavaquinho, né, pastor Davi? Ele parece um cavaquinho, mas parece, o ukulele é quase um estilo cavaquinho, só que a tonagem dele é diferente. Todos os instrumentos de corda, né? Todos os instrumentos de corda. O menino é bom, hein? Tudo que é de corda, o homem domina, olha. Se você quiser entrar em contato com ele, é o código 11, né? São Paulo? Estou falando de São Paulo porque ele dá aula online. Então, você pode estar lá do outro lado do Brasil que ele pode te dar aula também. O telefone é o 11 98900 4056. Repetindo, 98900 4056. Ou você pode procurá-lo direto ali na Estrada Tapsirica, 449, na Vila das Belezas. E para fechar aqui o momento comercial, estamos aí abrindo espaço para você vir fazer o seu programa conosco. E nesse início, a gente vai pedir apenas uma oferta para manter esse programa. Temos aí horários disponíveis na semana e no final de semana, manhã, tarde, noite. Entre em contato conosco através do meu WhatsApp aí, ó, 11 96252 3322. Quando falamos de podcast cristão, irmão Hugo, pastor Tiago, falamos de fé que comunica de uma palavra que transforma. Deixa eu falar sobre aqui o podcast, pastor Davi, sobre o espaço aqui. Pessoal, você que é pastor de igreja, que tem um sonho aí de ter um espaço no podcast, esse é o momento, hein? Esse é o momento. Por quê? Estamos aqui na Zona Sul de São Paulo, um local muito fácil de achar. Então, quem tem o seu projeto, quer fazer um projeto de igrejas, para fazer um podcast, use o espaço do pastor Davi. Aqui, você não vai achar um valor igual esse aqui, porque o pastor Davi não está cobrando mensalidade. O pastor Davi está cobrando uma oferta para você fazer o seu programa. Você vai usar o espaço, você vai usar a internet aqui do espaço dele, entendeu? Então,
quem tiver aí com esse desejo, que nem a gente tinha esse desejo, né, pastor Davi, de realizar esse podcast, hoje nós estamos aqui. Então, pessoal, procura o pastor Davi, né, no telefone dele aí, 6252-3322, fala diretamente com o pastor Davi, você vai ser bem recebido aqui na DJL e vai ter o seu programa aí para você, até fazer aí o que nós estamos falando, que é a mentoria e discipulado com seus discípulos aí da igreja. Ok? É isso que eu queria falar. Muito bem. Voltando para o nosso tema aí. Ok. Eu quero fazer uma pergunta. Antes de voltar para o nosso tema, eu quero mandar um abraço aqui para Simone Melo. Simone Melo é a esposa do pastor Tiago, né? Meu filho está chorando horrores lá, viu? Beijos para o seu filho César. Manda um beijo para o seu filho César Henrique aí. Ô, negão do pai, um beijo. O papai te ama muito, viu? Tá emocionado vendo o papai aqui no podcast, é? Papai também está emocionado de estar participando desse programa. Sempre foi um desejo do meu coração participar de um podcast e hoje é um sonho realizado, né, Davi? É muito legal, né, quando a gente tem a nossa família que nos acompanha, né, mandar um beijo para a esposa do pastor Tiago, para a Simone, mandar um beijo para o filho dele, o César. O César Henrique, um beijo para você, muito obrigado por vocês que estão aí assistindo a gente aí, tá bom? E a Cecília também, né? A Cecília também, tem que mandar para todo mundo, não pode esquecer ninguém, tiver mais gente aí, tem mais uma... Pai não tem filho preferido, né, pastor? Todos são especiais. São especiais. Ô, pastor Tiago, então eu quero fazer uma pergunta para você agora especificamente. Eu ia fazer para o pastor Davi, mas eu vou fazer para você. Tá? Eu vou chamar vocês de você, tá bom, pastor Davi? Eu vou chamar de você, porque a gente aqui... Não tem problema. Aqui a gente está falando de mentoria e discipulado, pastor. Eu queria que você respondesse na sua ótica o que é mentoria e o que é discipulado. Então vamos começar pelo básico, né? Quando falamos de mentoria e discipulado, estamos falando praticamente da mesma coisa ou é a mesma coisa? Sim ou não? É isso que eu queria saber. Quando nós falamos isso, é a mesma coisa? A gente tem uma definição. A gente tem uma definição aí. Vamos ver a definição. Isso. A mentoria pode envolver orientação, explicação, experiência, aconselhamento e desenvolvimento. Né? Então, isso tudo é mentoria. Certo. Agora, o discipulado cristão vai além. Envolve seguir Cristo e ajudar outra pessoa a seguir a Cristo. Então, assim, a definição básica é o seguinte: o mentor, ele indica o caminho. Orienta, né? Ele orienta o caminho. Né? Agora, o discipulador, ele vai junto. Ele não orienta, ele caminha junto. Então, ele tem a vida dele como exemplo. Porque muitas vezes o mentor, ele pode falar de mentoria sem ter tido experiência. Ele tem conhecimento técnico. Sim ou não? Sim. Ele pode falar de empreendedorismo sem nunca ter empreendido. Basta ele estudar. O discipulador, não. O discipulado, a vida do discipulador, ele é exemplo a ser seguido. É a diferença de mentoria e discipulado na sua ótica. E pastor Davi, quando a gente fala isso, né, o pastor Tiago aqui, ele nos explicou muito bom aqui o que é ser a mentoria e o que é o discipulado, né? E nós temos um exemplo claro disso, né, pastor? 2 pessoas na Bíblia que nós podemos tirar de exemplo. Nós tem várias pessoas na Bíblia, pastor Davi, saindo do nosso script aqui, que aqui vai vir na mente e a gente vai isso. Nós temos aqui o Moisés, que discipulou ali Josué, nós temos o apóstolo Paulo, que discipulou discipulou Timóteo, nós temos o Senhor Jesus Cristo como o maior exemplo de discipulador, né, pastor Davi? Esse daí é o que nós devemos seguir, né, pastor Davi? Exatamente. E ele não só foi o discipulador, irmão Hugo, pastor Tiago e todos que estão acompanhando o nosso programa aqui, o nosso podcast, como ele mandou nós fazermos discípulos. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele diz assim, ó: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, uma coisa que a gente precisa entender, será que a igreja moderna está produzindo discípulos ou apenas ouvintes? Quando eu vejo essa pergunta que a gente colocou aqui no nosso script... Pastor, me fala um pouquinho mais próximo do microfone para a gente. Sim. Beleza. Isso, o que eu noto? Eu noto que muitas das vezes a pessoa vem à igreja, ela frequenta e ela se torna membro. Só que mesmo sendo membro, ela ainda não é um discípulo.
Por quê? O que é o discípulo? É aquele que começa a reproduzir aquilo que o seu discipulador ensinou. Então, Jesus mandou a gente não só ir pelo mundo, não só pregar o evangelho, mas discipular as pessoas. E ele disse assim, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu percebo que muitas vezes nós, como igreja... O seu aí, pastor Davi. Vazou um áudio seu aí. Eita, vazou um áudio aqui. Eu percebo que muitas vezes o que acontece? Nós, como igreja, fazemos membros, mas não fazemos discípulos. Por quê? Essa pessoa acaba não sendo formada em todo o conselho de Deus. Pastor Tiago, acho que o senhor vai lembrar o apóstolo Paulo, quando ele ficou 3 anos lá em Éfeso, quando ele foi embora, ele disse assim, eu estou indo embora, estou lavando as minhas mãos do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Então a igreja não pode simplesmente fazer membros, ela precisa fazer discípulos. Ok. Ô, pastor Davi, eu achei muito interessante isso que você falou do apóstolo Paulo, quando ele saiu de Éfeso, que ele deixou as pessoas ali. Então, pastor Davi, quando a pergunta que até foi feita aqui, né? Será que a igreja moderna está produzindo discípulos ou apenas ouvintes? O pastor Davi falou aqui uma coisa muito interessante. Porque assim, não adianta só a gente formar o membro. Porque o membro ele já vai estar lá, né, pastor Davi? O membro já vai estar ali. Mas o discípulo não. O discípulo ele vai estar para a vida, né? Ele não vai estar ali na igreja. E aonde que Jesus deixa para a gente é para a gente fazer discípulo, ir fazer discípulo. E eu te pergunto, pastor Tiago, esse ir fazer discípulo é para dentro da igreja ou é para fora da igreja, pastor Tiago? Só um ponto a destacar é que as igrejas, o que nós temos percebido, o pastor Davi, é que a igreja tem formado frequentadores de culto. Plateia. A pessoa vem, assiste o culto, e vai embora. Deixa eu posso levantar uma pergunta? Pode sim. Pastor, o senhor acha que todas as pessoas que vêm na igreja, não vamos falar nem discípulo, vamos aprofundar mais esse negócio. Será que todos aqueles que frequentam os nossos cultos, que estão ali continuamente, todos eles nasceram de novo? Aí sim, vamos falar a verdade. Para ser o discípulo de Jesus, o primeiro passo é ter nascido de novo. Nasceu de novo, você percebeu o fruto, você vai lá e batiza a pessoa. Sim. Não é isso? Então, é uma pergunta... Esta pergunta é a pergunta de milhões, né? Porque a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Eu não vou nem dizer de quem frequenta. Será que todos os que participam dos departamentos nasceram de novo? Discípulo aprende a seguir Jesus. E agora? Será que todos têm seguido a Jesus? Eu respondo com outra pergunta. O discípulo maduro também ajuda outras pessoas a seguirem Jesus. Então, logo como eu me tornei discípulo, eu carrego comigo esta missão de discipular a outros. A mostrar para outros o caminho, como eu tenho caminhado com a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo mesmo disse, aprendei de mim como eu aprendi do Senhor. Né? O apóstolo Paulo está dizendo assim, em outra passagem, sejais meus imitadores. Imitador o quê? Dos meus erros, dos meus pecados? Não. Assim como eu imito a Cristo. Né? Então, assim, será que, pastor, as pessoas têm visto em nós possibilidade de nos seguir? Será que os líderes estão preocupados em serem... Eu já ouvi líder falar assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não sou minha mãe. Uhum. Eu já vi. Olha para Jesus, não olha para mim. Eu não tenho nada para te entregar. Eu aprendi isso aí, o pastor, uma vez com o pastor Enio, né? O pastor Enio é um dos mentores meus aí da minha caminhada cristã, né? E eu aprendi com ele uma vez, né, pastor Davi? Ele estava conversando com a gente lá e ele falava assim, gente, a gente não tem que aprender agora com Jesus. A gente já aprendemos nós já aprendemos com Jesus. O homem, quando ele está no púlpito, que ele fala assim, olhe para Jesus, não olhe para mim, é porque alguma coisa ele tem.
Não, ele tem que falar, olha para mim, porque eu aprendi com Jesus. Porque eu aprendi com Jesus. Então, pastor Davi, eu vou fazer uma pergunta para você agora, pastor Davi, referente a isso que nós estamos falando aqui. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Aprenda de mim como eu aprendi de Cristo. Por que ele fala essas coisas, sendo que já tinha Pedro, Tiago, João, e aí aqueles discípulos de Jesus? Por que ele falou isso, sendo que já tinha eles? Quer dizer, então, que aquelas pessoas não estavam ensinando direito, estavam fazendo coisa errada? Por que ele fala isso? Aprenda de mim, e não aprenda dos discípulos que já estão aí. Então, irmão, eu acredito que é mais pelo momento que era ele que estava com essas pessoas. Porque discipulado é isso. Não sou eu, de repente, que vou discipular uma pessoa a vida inteira. Eu vou colocar um tijolinho, eu vou começar a construção, outro vem. E o próprio Paulo falou sobre isso. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Isso fala do processo de discipulado. Olhando aqui para o nosso script aqui, ó. Então, discipular não é simplesmente passar informação bíblica. É transmitir vida, não foi o que Paulo fez? Sim. Né? Caráter, experiência, valores e principalmente ensinar alguém a viver segundo a palavra, né? Tem um amigo nosso aqui, o pastor Ricardo, quero mandar um abraço para o pastor Ricardo. Ricardo é uma pessoa que no início do nosso ministério nos ajudou muito, foi um dos meus alunos aqui na escola de teologia, e ele manda para a nossa meditação aqui sobre isso, ó. O Evangelho segundo escreveu Jesus, segundo escreveu João, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8, falando da ação do Espírito Santo também, pastor Tiago, nesse processo de discipulado. Ele diz assim, ó, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, Jesus fala aqui sobre a vida do Espírito Santo, Consolador, que tem o poder para tocar o coração das pessoas e revelar verdades espirituais. Exato. Obrigado pela sua participação, pastor Ricardo. Olha, deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Nós estamos orientando, Paulo estava orientando, mas quem vai gerar a mudança, a transformação, a maturidade nas pessoas, né, irmão Hugo e pastor Tiago? É o Espírito Santo de Deus. Exato. Mas nós precisamos do quê? Com a palavra, incentivar essa pessoa ao crescimento. Amém, glória a Deus. Quer falar alguma coisa, pastor Tiago? É só um adendo que o próprio Jesus disse, né, quando estava falando acerca do Espírito Santo, Jesus disse assim, que ele vos lembrará de todas as coisas dos quais vos tenho falado, né? Então, Jesus disse que o Espírito Santo teria esse papel fundamental de lembrar, de nos lembrar de todos os seus ensinamentos. Assim, essa é a função principal, também principal do Espírito Santo, de nos lembrar dos ensinos que a Bíblia nos emprega para a caminhada cristã. Amém, glória a Deus. Lembrando, pessoal, que nós estamos no Shekinah Podcast, né? O segundo Shekinah, o segundo episódio aqui, o segundo episódio que fala, o segundo podcast. O segundo podcast, né? Após o retorno, né? Lembrando que nós ficamos um tempo afastados, voltamos agora, e esse é o segundo. Hoje nós estamos falando de mentoria e discipulado. Estamos com 2 pastores aqui da igreja ADJL, né? O pastor Davi Alencar Santana e o nosso querido pastor Tiago, né? Já mandou beijo para a esposa também já mandou beijo aqui, pastor Davi também já está mandando um beijo. Pastor Davi, manda um beijo aí para a esposa, para os filhos que estão aí também nos assistindo aí, tá bom? Amém, irmão Hugo. Eu quero mandar aqui um beijo para a pastora Denise, quero agradecer a Deus pela vida dela, porque ela tem sido um vaso de bênção na minha vida há 32 anos. A gente costuma falar de mulher da mocidade, né? Essa foi a mulher da minha mocidade mesmo. Eu conheci a pastora Denise, eu tinha 18 anos, ela tinha 14 anos, a gente começou a namorar. 5 anos de namoro e noivado, e depois nós nos casamos, já estamos aí 27 anos juntos. E por que eu estou falando isso? Porque junto comigo, ela tem sido a pessoa que mais tem ajudado a discipular vidas aqui na igreja. A pastora Denise, para você ter uma ideia, ela não é uma pessoa do púlpito. No púlpito ela sobe para louvar, para cantar, para liderar o ministério de louvor. Mas ela não é uma pessoa que prega. Mas nos bastidores, ela é uma pessoa que aconselha, que orienta, é uma pessoa que apoia, que é todo o processo que um discipulador precisa ter. Isso tanto com jovens, às vezes até com obreiros mais experientes, ela está dando conselhos, ajudando. E eu quero aproveitar aqui, olha quem entrou aqui, ó. O pastor José Mauro mandou a participação dele aqui, ó. Ele citou Provérbios 13, 20, que tem muito a ver, pastor Tiago, com isso que eu acabei de falar. Ele diz assim, ó,
o valor da boa companhia. Quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro do tolo será destruído. O que ele está querendo dizer aqui com esse texto bíblico? Que nós somos a média das pessoas com quem nós andamos. Sim. Então, mentoria discipulado é isso, é você caminhar com pessoas que são mais experientes, mais vividas que você, para que você possa também criar maturidade na fé, para também influenciar outras pessoas. Um conselho que minha mãe me dava: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Resumindo, exatamente o que o versículo aí de Provérbios está nos orientando. Eu não vou nem falar o que a minha mãe falava aqui, senão o pessoal derruba a nossa live aqui. Ô, pastor Tiago, nós estamos falando aqui de mentoria e discipulado. E quando nós falamos de mentoria e discipulado, nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu queria que você lesse para mim aí, pastor Tiago, por gentileza, Atos capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 3, para a gente aqui explanar aqui esse texto sobre mentoria e discipulado. A história de Paulo e Timóteo, capítulo 16 do livro de Atos, versículos do 1 ao 3. E chegou a Derbe e Listra, quem? Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Que bênção, pastor Davi, tá vendo aí? O apóstolo Paulo chega lá em Listra, né, encontra lá uma pessoa, ela tá lá a pessoa, né, então ele vê algumas características naquela pessoa, e ele decide levá-lo ele junto com ele. Pastor Davi, então eu faço uma pergunta para você, algumas perguntas que vão ser referentes a isso. Quem era o Tiago? Qual era a sua origem? E que influência a sua família teve sobre a sua fé, pastor Davi? E por que o apóstolo Paulo quis levar ele junto? Timóteo, né? Timóteo, isso. Então, Timóteo, irmãos, para você ter uma ideia, se você ler a história de Timóteo, se você ler as cartas que Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu 2 cartas pastorais para Timóteo. Por que pastorais? Porque ele deixou Timóteo na cidade de Éfeso para que ele organizasse as igrejas dali. E nessas cartas ele cita 2 experiências gloriosas que passaram pela vida desse homem, que era Eunice e Lloyd, sua mãe e sua avó. Né? Então, mesmo sendo um servo de Deus, eu tenho certeza que Deus colocou no coração de Paulo levar aquele homem para fazer a obra de Deus junto com ele, mas Paulo com certeza considerou o histórico dele, a experiência que ele tinha vivido desde o berço com a avó e com a mãe. E eu posso dizer isso, pastor, com muita propriedade, pastor Tiago, irmão Hugo, porque eu venho de um berço cristão. A minha mãe aceitou Jesus em 1968, eu não tinha nem nascido, 7 anos antes de eu nascer. O pastor Tiago conta, né, ele pode até depois compartilhar a experiência dele, a diferença que é crescer no lar, com os valores cristãos, e crescer no lar com uma pessoa que não conhece o evangelho, né, pastor Exato. Tiago? Como é difícil isso? Eu mesmo, eu sigo o seu raciocínio, pastor Davi, eu mesmo fui criado no berço que na minha família não tinha ninguém que era cristão, não tinha ninguém que era evangélico. São aquela família que acha que é católico, né, que não vai que não frequenta ou não é praticante, que tem aquela tradição católica, mas e aí eu fui aprender com pessoas de fora sem ser do meu lar de fora. Eu mesmo fui criado num lar totalmente deturbado por causa de drogas, de bebidas. Eu cansei de dormir entre meu pai e minha mãe porque eles haviam brigado, porque haviam bebido demais. Isso com 7, 8, 9 anos. E posteriormente o mundo das drogas entrou dentro da minha casa também, uma decadência para a formação do caráter de uma criança e uma adolescente. Então, é totalmente o oposto, né? E o texto diz, o texto está dizendo aqui, que a avó era crente, a mãe era crente, mas o pai era grego. O que está informando que o pai era grego? Que o pai não era crente. O pai não tinha nada a ver. Não tinha os mesmos valores, não tinha os mesmos princípios. E o pai, você sabe, né? O pai, ele quer levar o filho para o seu lado. O pai, querendo ou não, ele tem mais força, né, pastor Davi, assim, para ter o filho como discipulado ali. Ele tem mais força, né?
Mas o que fica interessante para a gente, irmãos, é o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, é verdade. Porque, assim, eu cresci também num lar que havia essa dualidade. Meu pai foi o primeiro que aceitou Jesus, mas ele não permaneceu. Ele se afastou. E meu pai foi alcoólatra durante 50 anos. E minha mãe, com os valores cristãos ali, não só influenciou meu pai, no final da vida, pastor Tiago, ter um encontro pessoal com Jesus, como também conseguiu criar os 8 filhos no Evangelho. Glória a Deus. Teve momentos que nos afastamos, mas a influência materna e o poder da palavra de Deus gerou em nós o que gerou em Timóteo, né? Esse temor a Deus, em vez da influência do pai, né? Ser a principal alavanca para as escolhas na vida dele, não. Foi o evangelho que a mãe e a avó ensinou. O evangelho... Só para eu fechar com o raciocínio, é muito importante nós acreditarmos nisso, porque a gente está vivendo uma geração que olha para o jovem, que olha para o adolescente, e a gente ouve muito essa frase muitas das vezes. Essa juventude está tudo perdida. É verdade. Não sei, até na igreja. Sim. O que vai ser da igreja amanhã? Né? Tá tudo perdido. Se essa geração... E começa a desvalorizar. E a gente sabe que há poder em nossas palavras. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nós precisamos, como cristãos e como discipuladores, entender o poder da palavra e ministrar isso na vida dos jovens. Verdade. Estou quase pregando. Eita, mas é isso mesmo, pastor Davi, porque é o seguinte, ó, por exemplo, por mais que nós vivemos numa vida que na nossa casa não tem cristão, que não tem, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Exato. Independentemente se na sua casa hoje, também vou começar a pregar aqui também daqui a pouco, independentemente se na sua casa tem alguém que é cristão ou não, mas eu creio que tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está orando. E como o pastor Davi falou aqui, a palavra de Deus, ela é maior do que todas essas coisas que a gente possa imaginar. Quando a pessoa acha que você não é nada, que você não é ninguém, desprezível. Deus não, ele está olhando para você e ele está te esperando. Por isso que a gente está falando aqui sobre mentoria e discipulado. Alguém ali te mentorear, te discipular, para você entender o que é a palavra de Deus. Pastor Davi, tem uma pessoa aqui que mandou um recado para a gente aqui, não sei se apareceu para vocês aí já, Denise Souza Santana. Denise Souza Santos Santana, com esse nome forte aqui, já dá para você saber quem que é. Será? Ela mandou ficar aparecendo para você aí, pastor Davi? Sim. Ela mandou ler para a gente aí. Paz do Senhor, podcast maravilhoso. Deus continue abençoando. Meu amor, muito obrigado. Quero aqui no ar agradecer a Deus pela sua vida, porque você é uma bênção, não só no meu ministério, na vida da nossa família, mas também para a nossa igreja. E ela também deixa aqui um versículo. Deixa um versículo, aí, pastor. Mateus capítulo 4, 19, diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Falando quando Jesus fala com Pedro ali, né, pastor Davi? Te farei pescadores de homens. Muito obrigado por mandar a mensagem, né? Isso é muito interessante pra gente, tá bom? Lembrando que quem tá na live, pessoal, quiser curtir a live, curta essa live, compartilhe com seus amigos aí, compartilhe no grupo da família, no grupo da igreja, tá bom? Compartilha, porque isso ajuda demais com a gente aqui. Ô, pastor Tiago, então, a gente vendo essa história de Timóteo, então, ele não nasceu ali preparado, ele não estava pronto, né? Ele não surgiu pronto ali, né, pastor Tiago? O texto, por que o texto está dando essa influência, essa referência, melhor dizendo, que o pai era grego, a mãe judia convertida ao evangelho? Porque o evangelho naquela época não era como nos dias de hoje. Hoje no Brasil nós somos cerca de 47,4 milhões de evangélicos. Hoje o evangelho ele tem um poder estrutural. Nessa época aqui de Atos dos Apóstolos, o evangelho ainda era uma incógnita na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Ele ainda estava ali ramificando, né, para frutificar. Hoje o evangelho já tem seus frutos. Por isso que o texto está dizendo, porque a influência da Grécia era muito maior do que a influência do evangelho. Porque a Grécia era a superpotência da época, tecnologicamente falando, a medicina na Grécia era uma forte influência, também as jogatinas e por aí vai. Por isso que a Bíblia está dizendo que o pai era grego, dando esse ênfase. Mas
tem uma palavra poderosa para te dizer: nenhuma influência é maior do que o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Verdade. Nenhuma influência é maior do que o poder do nome de Jesus. É isso que o texto está elencando, que Timóteo era um discípulo a ser reverenciado, porque as pessoas dão testemunha dele ali no entorno. Por quê? Porque o Evangelho teve maior poder do que a influência grega. O mundo não tem poder sobre nossa geração. O mundo não tem poder sobre os nossos jovens. Eu declaro todos os dias no meu ambiente de trabalho para os jovens: você nasceu para dar certo. Eu não sou só professor de matemática, eu entendi que eu tenho um propósito maior. Quando alguém fala, eu não consigo, você não pode dizer isso, você consegue, você é maior do que essa dificuldade, do que esse empecilho. É o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder de transformar a vida das pessoas, que ainda que a influência era maior do outro lado, o Evangelho influenciou a vida de Timóteo. Por isso que é bom fazer o podcast com 2 pastores, porque aqui a gente, além da gente aqui ser inspirado aqui, né, a gente recebe a inspiração dos pastores, né? Pastor Davi quer falar alguma coisa, pastor Davi? Não, eu só quero falar, enfatizando aquilo que o pastor falou, eu acredito muito no poder da palavra profética, né? Profética vem de profecia vem de profeta, e profeta vem de porta-voz. Então nós devemos acreditar que nós somos porta-vozes de Deus na terra. E a Bíblia nos deu essa autoridade tanto de abençoar como de amaldiçoar. Sim, verdade, então, verdade. ao abrir da nossa boca, nós devemos declarar isso para as pessoas. Exato. Então, no caso de Timóteo não nasceu pronto. Não. Ele foi formado pela mãe, ele foi formado pela avó, depois ele passou pela escola do apóstolo Paulo, e me fez lembrar um livro que eu li muitos anos atrás, do filósofo Mário Sérgio Cortella, que é um cara que eu admiro muito, e ele defende nesse livro a tese que nós não nascemos prontos. Sim. Presta atenção, esse computador, ele nasceu pronto. Ele fica pronto e é entregue para as pessoas. Né? Assim, esse microfone, ele está pronto e é entregue para as pessoas. O ser humano é o contrário. Ele nasce como aquele que é mais incapaz, que se não for sustentado por outra pessoa, ele morre. Isso é uma metáfora espiritual muito importante. Sim. Por isso que a Bíblia fala, lá em João, na primeira carta de João, Paulo fala que na igreja tem 3 níveis de discípulos. Tem os filhinhos, tem os jovens e tem os pais. Sim. Isso vai falando o quê? De crescimento e maturidade. Uhum. Então, isso corrobora com a frase do Mário Sérgio Cortella, no livro que ele fala, nós não nascemos prontos, nós vamos ficando prontos ao longo da vida, né? E quando eu entendo isso, eu me coloco debaixo de um processo de discipulado de alguém, mas eu também começo na proporção que vou amadurecendo. João falou isso, ele falou, tem os filhinhos, mas também tem os jovens. O jovem ainda não é um pai que pode cuidar de todos, exato, mas já pode cuidar dos mais novos. Exatamente. Ô, pastor Davi, eu quero dar um recadinho agora para os nossos ouvintes aqui. Eu quero falar sobre aquilo que está ali daquele lado aqui da nossa tela, aqui, que são os livros, né, pastor Davi? São os livros. São os livros, pessoal. Eu estou aqui para trazer para vocês, você que tem um sonho de escrever um livro. Você tem sonho de escrever um livro, pastor Davi? Quem é que não tem um sonho de escrever um livro igual esse aqui, ó? Olha só. Então aí eu consigo fazer isso para você, pastor Davi. Como? Você que é pastor. Você não tem um livro feito, mas você tem umas pregações que você é especialista. Por exemplo, pastor Davi é especialista no tema da salvação. Então ele fez ali 10 pregações referente ali à pregação sobre salvação. Vamos mudar, vai. Imagina que o pastor Davi fez 10 pregações sobre mentoria e discipulado. Então, ele se torna um especialista, porque se ele fez ali mais ou menos umas 10 pregações, umas 5, 6, você tem um conhecimento maior, certo, pastor Davi? Sim. Então, o que eu faço com essas pregações? Você fez lá a sua pregação no YouTube, ela está gravada, ela tem que estar gravada. Você me passa essas gravações, eu transcrevo ela e transformo ela nesse livro aqui, igual esse aqui, ó. Vamos lá, esse aqui é o exemplo maior, que é os Pilares da Salvação. Os Pilares da Salvação é um dos programas que a gente tem aqui no Shekinah Podcast, que eu e o pastor Davi e José Mauro fizemos. Inclusive, no livro está o nome de nós 3 aqui, ó, Hugo, pastor José Mauro e pastor Davi Alencar. Por quê? Porque aqui está a transcrição de alguns programas que nós fizemos que tinha o tema Os Pilares da Salvação. Então, eu trouxe esse livro, por quê? Porque ele é um exemplo. Então, você que quer fazer um livro comigo, eu vou deixar o meu contato com vocês. O meu contato é 11 9 40 67 7312. 11 9 40 67 7312.
Lembrando, pastor Davi, que não é só pregação, tá bom? Imagina que você tem alguns arquivos lá que tá quebrado, né, que você vê ali fazendo uns esboços, alguma coisa, eu também pego esse esboço seu e transformo ele em livro, tá bom? Então, faça contato comigo. Conta para eles aí quem é seu novo cliente aí, Mongo. Oi? O meu mais novo cliente aqui é o pastor Davi Alencar Santana. Vai fazer duas obras comigo, pastor Davi. Maravilha. Eu creio que essa semana já vai estar sendo aí elaborado, certo? O pastor Davi me mandou os temas, já me mandou estar comigo lá. Já vou bolar aquela novidade aqui. E pode. Irmãos, ó, eu pedi pro Hugo, a gente tem um trabalho apostilado da nossa Escola de Educação Teológica. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essas apostilas em livros como esse. Empresta um livro desse aí. Fique à vontade aí, pastor Davi. Ele pode usar até esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é ideal. Isso, ideal. Ó, nós vamos transformar as nossas apostilas em livros como esse e estou lançando nos próximos dias com o apoio, a ajuda, né, o auxílio, a mentoria e tudo que mais ele pode me oferecer. Um curso de teologia sistemática, as 10 doutrinas fundamentais das Escrituras, bibliologia, escatologia, soteriologia, né? As 10 principais doutrinas da teologia sistemática, em um curso que nós vamos trazer para os irmãos aqui, ao vivo. O lançamento será aqui, nós vamos marcar uma live só para fazer esse lançamento. Você vai adquirir esse curso por um preço muito simbólico, para você conhecer com mais profundidade as 10 principais doutrinas das Escrituras Sagradas. Quando estiver pronto, nós vamos fazer uma live especial aqui só para fazer o lançamento e para você adquirir, tá bom? Pode ter certeza, vai ser um preço, mediante o que nós vamos oferecer, um preço simbólico para que você possa adquirir esse curso. Junto com o curso, eu vou mandar para você 2 avaliações com 20 questões. Pastor Tiago conhece esse material. Exato. Fez o curso aqui com a gente. São 20 questões alternativas. Terminou? Você me envia as questões, pode ser pelas redes sociais, pode ser pelo e-mail, e nós vamos emitir o seu certificado de Teologia Sistemática Básica da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. É uma ótima oportunidade, hein, pastor Davi? Uma ótima oportunidade. Quando esse livro tiver já elaborado, tiver feitinho, vai ser uma bênção para a gente fazer esse lançamento aqui na igreja. Então, eu vou separar meus temas também, vou separar meus temas também, vou lançar meus livros, hein? A oportunidade chegou. Eu tenho uns quadros no escopo lá que não tinha ideia de como colocar no papel para preparar um livro, e aí agora surgiu essa oportunidade também. Surgiu, e é muito... Esse é o homem. E assim, né, pastor Davi, como a gente está falando com amigos, né, a maioria das pessoas que nos procuram são pastores. Inclusive, eu tenho até um livro que eu tenho que elaborar para uma pessoa de psicologia. Uma pessoa me contatou aí no Facebook sobre psicologia. Ela já tem um livro feito, mas ela não sabe como. Porque assim, pastor Davi, às vezes as pessoas têm a ideia, mas não sabem como colocar no papel. Exato. Entendeu? Como que eu faço para ele chegar no papel? A estrutura. Chegar aqui na minha mão, igual tá esse aqui, ó. Entendeu? Eu também não sabia, então fui procurar, estudar, busquei e tá aí. Então, quem quiser fazer o contato comigo, é o meu telefone aí, tá bom? É o 94067-7312. 94067-7312. Tem mais algum recadinho, pastor Davi? Eu só quero aproveitar aqui para mandar um grande abraço aqui, a paz do Senhor, dos meus alunos aí que concluíram o curso básico comigo aqui recentemente. Pastor Tiago é um deles, irmão Francisco, irmã Ivonete, a Thaisa, o David, o Hugo, que só falta pegar o certificado. Também alguns irmãos que vieram lá da igreja do pastor Rick. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse último curso que nós ministramos aqui entre o mês de agosto do ano passado e o mês de junho deste ano. Foram 8 para 9 meses de oportunidade de crescimento, porque eu digo sempre, quando eu ensino, eu aprendo. E quando eu aprendo, eu ensino. Então, é uma troca. Deus abençoe a todos vocês aí da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Quer saber mais alguma coisa? Procura no Facebook, procura no Instagram, procura no YouTube e até mesmo a gente tem um blog. Coloca lá, Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Deus te abençoe. Amém, amém. Pessoal, nós estamos falando sobre mentoria e discipulado, pastor Davi, estamos falando de mentoria e discipulado. E nesse programa SKNH Podcast, ou Shekinah Podcast, né, vocês escolhem como vocês queiram chamar, nós estamos falando muito sobre o apóstolo Paulo e sobre Timóteo, porque é um exemplo que a gente está seguindo, né? Mas temos muitas pessoas na Bíblia que nós podemos seguir. Eu quero falar com o pastor Davi e depois com o pastor Tiago
um de cada vez. Pastor Davi, quem que você, na Bíblia, assim, poderia usar de inspiração para você como um discipulador? Na Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada. Rapaz, eu vou pegar um do Antigo... Tanto para você como para o pastor Tiago, eu quero com os dois. No Novo Testamento, para mim, sem sombra de dúvida, lógico, eu não vou nem falar de Cristo, porque Cristo é o maior discipulador, é a nossa experiência, é a nossa expressão maior, né, de discipulador. Mas depois dele, o apóstolo Paulo. Eu admiro muito a vida do apóstolo Paulo, tudo que ele deixou escrito, ensinado para nós aí. Para mim, cada vez que eu pego uma das cartas do apóstolo Paulo, eu aprendo coisa nova. E no Antigo Testamento, a minha maior esperança de liderança, de discipulado, de mentoria, é aquele com o qual minha mãe inspirou meu nome, né? É o rei Davi. Eu me admiro muito o que Deus fez na vida de Davi, aprendo muito com seus erros também, porque a gente não aprende só com os acertos das pessoas. Sim. Quando você olha para os erros dela, você aprende a ir por outro caminho. Mas os êxitos da vida de Davi, olha, me ensinaram muito. Verdade. Me ensinaram muito. Para mim, são os dois exemplos bíblicos, um no Antigo e outro no Novo Testamento, que marcaram e marcam muito minha vida. E o senhor, Tiago? Fala aí, Tiago. Tem muitos, Tiago, eu tô com o Davi e o Tiago aqui do meu lado, só para vocês terem uma ideia. Existem muitos que me inspiram no Antigo e Novo Testamento, mas, enquanto você fazer a pergunta, eu vou falar de Moisés, imperativo, muitas vezes discipulável. Eu sou uma pessoa que extremamente preciso de ser discipulado, e Moisés, diante da sua grandiosa missão de libertar e liderar o povo, tinha muitas dificuldades, a ponto do seu sogro vir lhe dar conselhos e ele acatar esses conselhos e o seu fardo ficar mais leve, a ponto de os seus coliderados também lhe aconselhar, né, ou lhe passar informações e ele dar conselhos aos seus liderados. Então, Moisés, para mim, foi um dos grandes líderes do Antigo Testamento, e no Novo Testamento eu vou colocar o apóstolo João. Benção. O apóstolo João, um grande exemplo de liderança amorosa, persistente, fiel até o fim da sua vida. A qual que o pastor Davi falou do apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, só para adicionar, aprendeu demais com Jesus sobre o amor e levou o amor a Cristo até o fim da sua vida. Então, o apóstolo João, que escreveu também as suas cartas e foi também um grande discipulador. Pastor, e você, continuando ainda a pergunta para você. E mulheres? Qual mulheres na Bíblia, né? Que tem muitas mulheres também que devem ser seguidas também como exemplo na Bíblia. Qual mulheres que você... Esther estava em uma nação que não lhe pertencia, foi discipulada pelo seu tio, e quando estava no poder, isso é importante, quando você tem o poder na mão, o que você faz? Você abandona as suas raízes? Você abandona de onde você veio? Não foi o que Esther fez. Pelo contrário, em um texto que eu gosto por demais, uma conversa que ela teve com o seu tio, dizendo para o povo jejuar e orar, e ela disse: se perecer, pereci, mas não vou perecer vendo o meu povo se perder. E ela tomou essa atitude e livrou todo o seu povo em terra que não era sua. Então, amém. Esther no Antigo Testamento, e eu vou falar de uma mulher no Novo Testamento chamada Lídia. A igreja passou na casa dela e teve lá em Troade uma grande repercussão através de Lídia. É o texto que Paulo e Silas é preso, né? Começa lá na história de Lídia. Ela se tornou cristã e aí se reunia para fazer cultos ao Senhor nosso Deus. Então, essas duas mulheres. Amém. E o senhor, pastor Davi, quem que de mulheres tinha de exemplo? Olha, eu acredito que, para mim, olhando para a Bíblia, assim, as duas mulheres, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, o Novo Testamento, para mim, é Maria.
Maria é igual Jesus, né? Eu coloquei Maria porque... Só uma frase que eu gosto muito de Maria, quando ela fala assim, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Porque ser discípulo e ser discipulador é isso, é fazer a vontade do Senhor, Exato. Né? Então eu acho que isso que eu ressalto. E no Antigo Testamento, para mim, uma pessoa que não é muito lembrada, mas que mulher sábia na questão do lar, Abigail. Davi, nossa, eu lembrei dessa. Lembrei, lógico. Na hora que você falou, já é porque eu tô aqui como perguntador, né? Eu tô como mediador, né? Mas eu lembrei de uma pessoa de Abigail. Porque para mim, talvez as pessoas não saibam a história dela, mas... Conta para nós aí, pastor Davi. Na verdade, assim, Davi, ele acolheu os pastores do marido dela, que era Nabal. Davi, naquela época ele não era rei ainda, ele tinha um conjunto de 400 mercenários, e ele estava acampado com aqueles mercenários. Quando vinham os pastores ali de Nabal, ele dava comida, cuidava deles, e um dia ele está passando lá perto da fazenda do Nabal, e ele pede ajuda para Nabal, para alimentar os homens dele. Aí Nabal manda uma palavra, mesmo sabendo de todo aquele comportamento de Davi para com seus homens, ele fala assim, quem é esse Davi aí, para que eu dê comida para ele? Olha só. Ou seja, esse ingratidão, hein, pastor Davi? Ele quer acontecer, ele despreza Davi. E Davi, como guerreiro, aquela palavra entra no coração dele, ele quer matar Nabal. Ele fala, vou matar esse cara, vou cortar o pescoço dele hoje. E alguém corre dos servos de Nabal e avisa Abigail, que era a mulher de Nabal. E ela, sabendo daquilo, ela albarda 2 jumentos, enche de alimento, de pão, de carne, de comida, e vai ao encontro de Davi. E quando Davi está indo com aquele rosto irado para matar Nabal, né? Ela se coloca no meio do caminho, se ajoelha, se humilha, se apresenta e pede por misericórdia em prol do seu marido. Ela diz assim, aquele homem ele é como um louco, o próprio nome dele já significava isso, né? Loucura, louco. E aí ela intercede por ele. É outra coisa também que eu acredito muito na importância do discipulador, né? É aprender a interceder, porque querendo ou não, ela não estava intercedendo só pelo seu marido, ela estava intercedendo por toda a sua casa, seus filhos, seus servos, porque Davi ia fazer uma desgraça naquele dia e encher as suas mãos de sangue, até sangue inocente. Então, essa Maria e Abigail, para mim, são 2 exemplos de mulheres discipuladoras e exemplo para a minha vida. Ok. Então, quando eu falo de mulheres na Bíblia, tem muitas mulheres. Por isso que eu coloquei mulheres, porque às vezes a gente fala muito dos homens lá na Bíblia e esquecemos as mulheres, né? Mas tem muitas mulheres que devem ser acompanhadas. Por exemplo, a gente vê Maria Madalena, que foi ao túmulo de Jesus, que acompanhava ele, né? Tem Débora ali, que era juíza da época. Então, tem muitas mulheres que devem ser servidas de exemplo para a gente. A única juíza, Débora, né? Isso. E a Abigail, que o pastor Davi falou, que é muito interessante, né, pastor Davi? Que depois, no futuro, Abigail se tornou esposa de Davi, foi uma das melhores esposas de Davi. Davi amava muito ela, segundo diz as escrituras aqui, porque ela é uma mulher sábia, a mulher que apaziguava, né, pastor Davi? A mulher que apaziguava, o que nem o pastor Davi falou. Quando a gente olha quando a gente olha o rei Davi ele vivia numa época de guerra, gente. Então, mas poxa, ele é de Deus, aquilo outro, mas vivia matando, fazendo... Não, ele vivia num tempo de guerra, é diferente do que nós vivemos hoje. Então, a Abigail... Uma sensação diferente da nossa. Diferente da nossa. E a Abigail sempre apazigou, né, pastor Davi, ali como uma discipuladora, né, até as mulheres, né, a gente vendo na escritura, até as mulheres que viviam junto com ela nas casas, ali ela fazia a coisa fluir, né, pastor Davi? Exatamente. Tem uma mensagem aqui do diácono Wagner, lá de Taboão da Serra. Wagner é um amigo nosso de longa data, e ele deixa uma mensagem aqui para nós em Romanos, capítulo 16, versículo 27, né? Que é a finalidade de todo o discipulado. Romanos, capítulo 16, versículo 27. Carta de Paulo aos Romanos. Ao Deus único, sábio, seja glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Essa é a finalidade do discipulado. É nós cuidarmos das pessoas, amarmos elas, instruirmos elas, sermos cuidados também quando estamos sendo mentoreados por alguém, discipulados por alguém, mas também, né, que tudo isso seja para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão Wagner. Muito obrigado, irmão Wagner, muito obrigado por diácono Wagner, é daqui da igreja, pastor Davi? Ele é da Assembleia de Deus do Belém, lá do Taboão da Serra. Lá do Taboão da Serra. Recentemente ele me socorreu, eu precisava reformar ele é tapeceiro. Que legal, hein? Precisava socorrer
fazer algum serviço aqui na igreja, que ele me socorreu para a tapeçaria da igreja, arrumando as cadeiras, longarinas. Obrigado, irmão Wagner. Lembrando, Hugão, lembrando, pastor Abi, que você que é pedreiro, pintor, você que é tapeceiro, você quiser também divulgar seu trabalho aqui no Shekinah Podcast, nós estamos abertos aqui para também te auxiliar aí, né? Em qualquer que seja a demanda, tá bom? Então, só entrar em contato com o pastor Davi, né? Entre em contato com o pastor Davi, que é o nosso representante comercial aqui. Representante comercial. Entre em contato com o pastor Davi, você. Diretor de marketing. Às vezes a gente pensa que a gente está numa igreja, né, pastor Davi? Mas aqui nós fizemos aqui a sua propaganda para qualquer segmento, né? Lógico. Nós não vamos falar, respeitando os valores cristãos, né? Você tem sua oficina, você tem sua loja de vender alguma coisa, loja de música, qualquer coisa, a gente vai fazer aqui a sua propaganda. Tá bom? Entre em contato com o pastor Davi, para a gente estar representando a sua empresa. Qual o contato mesmo? Fala o contato, pastor Davi. Esse telefone seu aí é meio difícil. Vou colocar para nós ali, ó. Coloca o contato aí, pastor Davi. Vou colocar aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá. É o 962 3322. Pessoal, estamos falando de mentoria e discipulado, mas agora nós estamos falando sobre o contato do pastor Davi. Olha lá, tá quase apareceu o pastor Davi. É isso aí. Vamos lá, volta aí. Aqui é tudo ao vivo, né, pastor Davi? O programa ao vivo é assim mesmo, né? DDD 11 96252 3322. Repita! 11 9 6252-3322. Isso aí, pastor Davi Alencar Santana, entre em contato com ele e divulgue a sua marca aqui conosco. Ô pastor Tiago, deixa eu fazer uma pergunta para você. A pessoa que discipula, ela tem que entender que ela está sendo observada. Sim. Então, quando nós somos observados, nós temos que fazer o que a palavra de Deus nos explica, né? Então, eu faço uma pergunta para você. Qual a importância da pessoa que está sendo discipulador seguir corretamente a palavra de Deus, seguir corretamente o que a Bíblia diz para nós? Totalmente. Acredito que a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós não somos, ou que o discipulador não é, um vice-deus. Ele é ser humano, porque faz parte do processo também os erros, porque sem os erros as pessoas dizem assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria feito tal coisa, mas se você não tivesse feito tal coisa, você não teria tido a experiência para ter a maturidade de não cometê-la novamente. Então, respondendo a sua pergunta, para se tornar um discipulador, o primeiro passo, você precisa ter certeza de que você é um seguidor de Jesus Cristo e que a vida de Jesus Cristo você está disposto a seguir as suas ações, as suas atitudes, os preceitos bíblicos. Uhum. Porque a pergunta que eu faço todos os dias é: e no meu lugar, o que faria Jesus? Isso é importante, hein? Isso é muito todos importante. Os dias. No trânsito, na escola, em casa, o que faria Jesus? Já, meio-dia e 51, pastor Davi, nós vamos até que horas hoje, pastor Davi? Até as 13, então já estamos terminando, pastor Davi. Vamos fazer suas considerações. Deixa eu fazer uma pergunta para o pastor Davi, antes da gente fazer as nossas considerações finais, pastor Davi, para a gente terminar aqui o programa. Agradecendo a todos, pastor Davi, que entrou hoje ao vivo com a gente, todos que vão ouvir a gente depois. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar aqui, né, pastor Davi, ver que a gente não conseguimos nem terminar o nosso script todo aqui, porque a palavra aqui foi, né, pastor Davi? Vai ter o 2. Vai ter o 2. Mas, pastor Davi, o que os discípulos, né, que o discípulo nós já falamos aqui no começo, é aquele que acompanha. O que os discípulos podem aprender observando a nossa vida, pastor Davi? Olha, irmão Hugo e pastor Tiago, e todos que nos acompanham aqui, eu acredito que nós temos que ficar no conselho do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se nós imitarmos a Cristo, nós teremos a condição de ser uma referência para as pessoas que nós estamos discipulando. Só que se Cristo não for a nossa referência maior,
nós sempre vamos deixar a desejar. Então, assim, nessa palavra final aqui, da minha parte, eu gostaria de deixar isso para os irmãos. Nós precisamos usar Cristo como nosso maior modelo de discipulado. E eu vou dizer por quê. Tem personagens na Bíblia que erraram muito, até na sua fala, na sua atitude, e muitas vezes nós usamos esses maus exemplos, não para aprender com eles, mas para repetir os mesmos erros. Exatamente. Esses dias eu vi um irmão falando assim, não, mas se João Batista chamou todo mundo de raça de víbora, né? Se Malaquias chamou as pessoas que não entregam dízimo de ladrão, né? Se fulano, e começou a dar esses exemplos. Eu também tenho autoridade e devo fazer do mesmo jeito. Eu falei, olha, eu prefiro, não que Jesus também não teve momentos de ira, sem pecar, lógico, mas eu acredito que a nossa maior referência é Cristo. É Cristo, né, pastor Davi? Como Então, discipuladores ou discípulos, ele é a nossa referência maior. ok. Então, pastor Davi, então, você já deixou a sua consideração final ou ainda vai deixar a sua consideração final, que eu vou pedir para o pastor Tiago deixar as considerações, depois eu passo para você depois, tá bom? Eu só quero fazer o lembrete para os irmãos aí, que a gente vai estar aqui todo sábado, né? A partir das 11h30. 11h30 da manhã, ok? às 13 horas. Às 13 horas. E todo domingo, 9 horas da manhã, tem culto da família aqui na DJL. Então, pastor Tiago, deixa aí suas considerações finais, pastor Tiago. Primeiramente, quero agradecer ao Shekinah Podcast, quero agradecer ao pastor Davi, pastor Mauro e ao Hugão por esta oportunidade e deixar aqui uma frase que, inclusive, foi escrita aqui no nosso script. O discípulo pode até esquecer uma aula, mas dificilmente esquecerá o exemplo de quem o discipulou. Verdade, verdade. Isso é legado. Então, o legado, ele permanecerá, ele é eterno, por quem um dia foi discipulado. Então, seja discipulável. A minha consideração para quem está nos ouvindo é: seja discipulável enquanto viver. Ok. Deixa eu deixar umas considerações finais aqui também, depois eu passo para o pastor Davi para nós encerrar aqui. Eu queria agradecer uma pessoa que me discipulou. O nome dessa pessoa é Wilson, é o senhor Wilson. Ele mora ali no Piracuama, ali no Piracuama, ali perto do Morro do Oeste, ali perto do outro IP. Eu trabalhava num prédio, há muito tempo atrás, há muito tempo atrás mesmo. Nunca tinha ouvido, assim, nunca tinha ouvido falar de Bíblia, de Jesus, essas coisas todas. Então ele foi me discipulando. Na época, pastor Davi, deixa eu contar um testemunho rapidinho, que eu fumava. Na época eu fumava. E eu sempre tive vontade de parar de fumar. Eu sempre conto essa história para quando eu vou falar de fumar. E aí, ele não era pastor, ele era apenas um membro da igreja, eu nem me lembro que igreja que ele era. Então, ele me ensinou, ele foi me ensinando assim com palavras e com o jeito da pessoa. Um dia eu estava no estacionamento, onde a gente estava trabalhando, e naquela época eu podia fumar num lugar fechado. Não tinha problema. Então, eu estava fumando, e eu sempre tive vontade de parar de fumar. Esse eu me lembro como se fosse hoje. Esse Wilson, ele desce até o estacionamento, estava no segundo subsolo. Ele ficava no primeiro e eu ficava no segundo. Ele desce até a mim e eu tô com cigarro no dedo, né? Aí nós começamos a conversar, tal, aquilo outro, tal, aquelas coisas todas. Aí ele pegou e falou para mim assim: Hugo, você tem vontade de parar de fumar? Aí eu falei: eu tenho vontade de parar de fumar, mas é muito difícil. Aí, como ele já tinha me discipulado ali, eu já entendi um pouco da palavra de Deus. Eu não ia para a igreja, eu não tinha, mas eu peguei, pastor Davi, falei, tenho vontade sim. Aí ele falou: você crê em Jesus Cristo? Aí eu falei: eu creio. Aí ele pegou e falou para mim desse jeito: pastor Davi, joga o cigarro no chão. Eu peguei e joguei o cigarro no chão. Me lembro como se fosse hoje, cara. Eu me arrepi todinho, joguei o cigarro no chão e apaguei. Aí ele falou: fecha o olho. No estacionamento. Olha aí. Aí eu fechei o olho junto com ele, e ele fez uma oração naquela época, o pastor Davi e o pastor Tiago. Aqui nós somos cristãos, nós não falamos mentira. A partir daquele momento, nunca mais eu Glória a Deus. Eu não tinha vontade mais de fumar, pastor Davi. Não tinha vontade. Eu parei de fumar uma época, só que eu tinha vontade. Eu ficava, lutando. Fiquei 6 meses. Né, para liberar uma palavra de libertação. Fiquei 6 meses fumando. Fiquei 6 meses sem fumar. Só que eu tinha vontade. Eu via as pessoas e queria fumar. Sim. Eu vi, mas eu resisti. E cheguei a um certo tempo que voltei de novo. Mas a partir daquele momento, eu parei de fumar. E hoje faz quase 30 anos que eu parei. Glória a Deus. Entendeu? Muito tempo. Então eu agradeço isso. É o que nós estamos falando aqui de mentoria e discipulado. Mesmo ele não me conhecendo, ele me discipulou e até hoje eu sigo o exemplo dele também. Então, mas Hugo,
Deus, ele não está ali para usar os mais sábios, os mais entendidos, ele está para usar os mais disponíveis. Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus e acreditar que nós podemos, sim, independente de onde estamos, lógico, com toda a prudência, com toda a maturidade, ser um canal de Deus para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu me conscientizo disso, quando nós nos conscientizamos disso, nós passamos a agir com intencionalidade. Aproveitando, é aquilo que Paulo falou, remindo o tempo. A palavra remir o tempo fala de aproveitar a oportunidade. Ele falou assim, remindo o tempo, aproveitando a oportunidade, porque o tempo está próximo. A gente precisa aproveitar as oportunidades. Amém, glória a Deus. Pastor Davi, então estamos encerrando já mais um programa Shekinah, o segundo Shekinah, Mentoria e Discipulado. E eu quero deixar uma frase aqui do meu amigo pastor Mauro, né, que ele deixou para a gente aqui. Discipular é investir uma vida hoje para que ela possa impactar outras vidas amanhã. Então, isso é o recado que o Shekinah Podcast deixa para vocês. E nós retornaremos aqui sábado que vem, a partir das 11h30, com o pastor José Mauro, com o pastor Davi Alencar Santana e com o nosso amigo pastor Tiago aqui conosco. Ok, pastor Davi? Ok, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que você tenha um sábado abençoado e um domingo maravilhoso na presença de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém, glória a Deus.